Uma das características muito importantes do bolsonarismo é o fato dele funcionar como um partido. Ele funciona como um partido, só que é um partido digital. Essa característica ela é possível porque Bolsonaro acumulou mais de 10 anos de experiência de digitalização e os recursos do governo, quando ele esteve no governo, para aperfeiçoar essas técnicas. Esse partido digital bolsonarista ele tem uma estratégia eleitoral própria. Tá? Não é um partido registrado no TSE, mas funciona como um partido. E tem uma vantagem competitiva muito grande, porque não sendo registrado no TSE, ele não é auditado, ele não tem que prestar conta, você não sabe de onde vem o dinheiro, etc. e tal. No caso, existe um partido preferencial, que é o PL, mas o partido digital bolsonarista está em qualquer partido do Centrão. Não é? Embora tenha essa aliança preferencial com o PL, ele está em todos os outros partidos. E isso é uma vantagem comparativa muito grande também, porque o partido digital ele consegue ter um acesso à instituição que é um acesso que lhe permite continuar na sombra. Né? Então, você não sabe como ele opera. Normalmente, a gente associa partido a um partido institucionalizado, com registro no TSE, etc. e tal. Mas nem sempre foi assim. Né? Partidos são criaturas muito, muito recentes. Né? Partidos são coisas que mal têm 200 anos, né? Na maioria dos países desse mundinho europeu do qual a gente descende. Né? Não estou falando do mundo, porque daí é outra história. Um partido digital, ele não só não quer se institucionalizar, como ele é anti-institucional. Então, e essa é a sua grande vantagem, né, de ser antissistema e de não ter limitação. Por isso é que o bolsonarismo é sempre contra a regulação das redes, porque você pode dizer o que você bem entender, mesmo que isso ofenda as pessoas que não concordam com você e assim por diante. Então, um partido digital bolsonarista, a hierarquia dele, ela existe, mas ela não é estabelecida como num partido tradicional. Ela é muito mais difícil de ser mantida. Por quê? Porque não é simplesmente número de seguidores. Isso não diz quem está acima ou abaixo na hierarquia. É você ser a intersecção, você ser um nó, um hub, daquilo que a gente chama no nosso estudo de cadeias de lealdade. Então, onde tinha, por exemplo, as correntes dentro do partido, você tem cadeias de lealdade. E essas cadeias de lealdade têm referências, têm lideranças. Só que a hierarquia do partido digital não tem mandato, não tem cargo. Ela tem que ser conquistada diariamente, hora a hora, para você manter a sua posição. E como é que você faz isso? Sem medo de errar. Você arrisca, deu errado, você volta atrás. E agora, com o mundo digital, o fato de que não existe um líder carismático que fala e a massa obedece, né? Mas que é uma mão dupla, essa relação, ela fica visível no mundo digital, porque a gente vê ir e voltar. E não só vai e volta, como tem na base também uma discussão da própria base em relação ao líder. Partidos também lá na sua origem, partidos de massa, eles não falavam só de política. Eles falaram das dificuldades da vida cotidiana, do desemprego, de como faz para criar filho. E o partido digital bolsonarista faz isso também. É como se tivesse um trabalho de base, entendeu? Que foi perdido.